Senhor. Oh, glória. Pode sentar. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 22. E nós vamos ler do versículo 35 a 48. Graças a Deus que a cidade de São Paulo não vive só de feriados, não é? Senão nós teríamos problema. Mas graças a Deus que o feriado está acabando, não é? Já acabou de fato, não é? Hoje já é domingo, graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Lucas 22, 35 a 48. Então disse Jesus a todos os discípulos: quando vos enviei de mãos vazias, faltou-vos alguma coisa? E eles responderam: não, Senhor, nenhuma coisa. Deus providenciou tudo o que precisávamos. Jesus então disse: mas agora eu vos digo, peguem o que vocês precisam. Se você tiver dinheiro, leve-o. Uma mochila, uma espada. O perigo é iminente, pois a escritura profética sobre mim está prestes a se cumprir. Pois a escritura diz: ele será acusado de ser um criminoso, e há poucas horas tudo que foi profetizado sobre mim se cumprirá. Os discípulos disseram: Senhor, já temos 2 espadas. Jesus disse: vocês não entenderam. Basta. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite, juntos, nessa unção coletiva, em torno da tua palavra, do teu Espírito, da unção que nos ensina, da unção que nos conforta. E nós honramos essa unção, como honramos a tua palavra, como honramos o teu nome e como honramos o teu sangue. Dá-nos a graça, Senhor, de nessa noite ter a compreensão aberta de Jesus Cristo e do seu sacrifício, para que os dilemas da nossa vida se tornem mais simples e o amor do nosso coração a Ele aumente a cada passo que dermos na nossa existência. Abre os olhos do nosso entendimento, que o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus Cristo nessa noite venha como revelação, e possamos sentir um pouco daquilo que Ele sentiu, para que possamos valorizar, Senhor, todo o teu projeto de salvação. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. A Bíblia continua dizendo que Jesus deixou o cenáculo com os seus discípulos e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras, que era o seu lugar secreto de oração. Ali ele disse aos apóstolos: continue orando, pedindo força para serem poupados da severa prova de sua fé que está por vir. Então ele se afastou deles por uma curta distância para ficar sozinho. Ajoelhando-se, orou e disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de agonia, mas não importa o que aconteça, sua vontade é que deve ser a minha vontade. Um anjo cheio de glória veio até ele para fortalecê-lo. Então, diante daquela provisão do céu, ele orou ainda mais apaixonadamente, como alguém que está sendo sacrificado. E ele estava em agonia de espírito tão intensa que suava sangue. O seu sangue se tornou em gotas e pingava deliberadamente ao chão. Quando Jesus terminou de orar, levantou-se e foi até os discípulos e os encontrou dormindo, pois estavam exaustos e oprimidos pela tristeza.
E Jesus pergunta: por que vocês estão dormindo? Vocês precisam estar alerta e orar, pedindo forças para suportar a grande tentação. E assim que Jesus terminou de falar com eles, de repente, uma multidão se aproximou. Bem na frente da multidão estava um dos seus discípulos, chamado Judas. Aproximando-se de Jesus, cumprimentando-o com um beijo, pois ele havia concordado em dar um sinal aos líderes religiosos, dizendo: aquele que eu beijar é o que deve ser preso. Jesus olhou para ele com grande tristeza e disse: um beijo, Judas? Você realmente vai trair o Filho do Homem com um beijo? Irmãos, essa semana, pensando no que eu falaria para a igreja com relação a Jesus Cristo, o seu sacrifício, a sua ressurreição, eu me deparei com um texto que me deixou assombrado. E aí eu fui pesquisar. Uma vez eu disse a vocês aqui, não sei se vocês se lembram, os mais antigos aqui, que uma das grandes frustrações que eu tive na vida foi não ser um médico. Porque na época que eu fiz vestibular, eu só fiz 860 pontos. Na época que eu fiz vestibular, a concorrência de medicina era a concorrência de direito hoje. Então, com 860 pontos, você só iria para uma faculdade particular, e naquele tempo eu não poderia pagar uma faculdade particular, então perdi. Mas eu queria ser um médico. Mas essa semana eu me vi um pouco estudando dentro da medicina os fatos que Jesus passou na cruz. E aí encontrei um relato de um médico francês que estudou passo a passo tudo aquilo que Jesus tinha passado na cruz. E esse médico, ele viveu por 13 anos estudando os cadáveres de pessoas que passaram por situações bem difíceis no seu físico, tiveram mortes terríveis, e ele começou a estudar essas pessoas, e por todo o conhecimento que ele adquiriu, e sem nenhuma presunção, ele descobriu coisas que aconteceram na vida de Jesus Cristo lá na cruz, em todo o seu processo de agonia, inclusive no Getsemane, quando ele suou sangue. Ele descobriu, lendo também a Bíblia, ele foi levado a ler a Bíblia, e ele descobriu que o único evangelista que teve a sensibilidade de mostrar esse tipo de fato que aconteceu com Jesus, de derramar seu sangue pelo suor, foi Lucas. E Lucas era um médico, e Lucas falou do que era próprio, porque ele sabia o que significava uma pessoa chegar ao ponto de suar sangue. E Lucas escreveu sobre esse processo que se chama hematidrose. Hematidrose é quando você está num processo de medo, de angústia, muito intenso, ânsia de morte chegando até você, e você quase perde toda a sua respiração pela agonia. E era isso que Jesus estava sentindo no Getsemane. E é um fenômeno raro, que é produzido em condições excepcionais. E segundo a medicina, para que ele aconteça, é preciso a pessoa estar numa fraqueza física muito grande, acompanhado de um abatimento moral tenebroso,
causado por uma profunda emoção e medo. Bem, Jesus passou por isso porque esse terror que ele passou por ele, de angústia, é porque ele sentia que era uma carga muito pesada que ele estava levando sobre os seus ombros, que era o pecado de todos os homens. Todos os erros, todas as falhas, Jesus estaria levando nos seus ombros. E tal tensão produziu esse momento extremo na vida de Jesus. Isso significa o rompimento das veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas. E aí o sangue é misturado com o suor. Uma forte concentração na pele que escorre pelo corpo. Você imagina, por exemplo, eu dei esse exemplo hoje de manhã, não estava pregando, mas eu dei esse exemplo. Alguém cujo sistema nervoso, ele não compactua com anestesia. São casos raros no mundo, mas existem pessoas que você pode anestesiá-las e não adianta. Qualquer procedimento que elas vão fazer, elas vão sentir todas as dores. Agora você imagina uma pessoa passar numa mesa cirúrgica 5, 6, 7 horas sem anestesia para tirar um tumor no intestino. A medicina conta que as pessoas que já passaram por isso, elas são amarradas numa cama totalmente. É colocado um pano dentro da sua boca e amarrado. Aumenta-se o oxigênio, porque vai haver momentos que a respiração vai faltar de tanta dor. E aí o bisturi passa, corta cada camada, até que se chegue ao tumor e se tire esse tumor. Por que eu estou trazendo isso? Porque nós não temos noção. Nós cantamos, nós festejamos, mas a noção do que foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ou nos momentos que antecederam a ir à cruz, nós não temos noção disso. Se nós tivéssemos a noção ou a visão do Cristo e o seu sofrimento, as angústias que Ele passou por mim e por você, é possível que a nossa vida ela mudasse o rumo e a nossa existência passasse a ser outra. Jesus não tinha nenhum anestésico quando os fatos estavam acontecendo com Ele. Por isso que desde o Getsemane, o seu corpo já estava em hematidose e o seu suor se transformou em sangue pelo tipo de sofrimento que estava sendo concebido por ele. Era um terror de angústia misturado com solidão, porque ele estava começando a se sentir sozinho. Para quem nunca viveu sozinho, sempre com a presença do Pai. Além de tudo isso, quando Jesus sai do Getsemane, ele entra num processo jurídico falsificado. Nós temos advogados na igreja, se eles quiserem estudar, eles vão ver que o processo foi uma farsa dos líderes religiosos de então. Como, por exemplo, o envio de Jesus a Pilatos e o desentendimento de Pilatos e Herodes por questões políticas. E nesse processo, Pilatos, que era menor, teve que ceder. E cedendo, ordena a flagelação de Jesus Cristo e o seu chicoteamento. E Jesus é levado a um tronco
e nesse tronco as suas roupas preliminares são tiradas, e ele é preso pelos pulsos nesse tronco. E a flagelação se efetua quando as suas roupas preliminares são tiradas e o seu corpo, da cintura para cima, fica exposto. E começam a ser colocadas as chibatadas que ele passou. E eram chicotes cujas pontas tinham bolas de chumbo. Em outras extremidades, pequenos pedaços de ossos pontiagudos. E eram 2 carrascos, um do lado e do outro. E se as pancadas viessem no momento só, seria como as crianças quando vão tomar vacina, que furam as 2 perninhas, é uma dor só. Mas não era, um batia de um lado, o outro batia do outro. E o sangue espirrava, e ele sangrava, e ele sangrava, e ele sangrava. E nisso a pele de Jesus Cristo já estava alterada por milhões de microscópicas hemorragias, e elas começam a se romper mais deliberadamente, e o sangue espirra a cada golpe. E a reação de Jesus era se sobressaltar com o rosto enrijecido. E nesse processo, as forças de um ser humano, elas começam a se esvair. Isso é científico e são estudos médicos para chegar a esse ponto. Além disso, um suor frio toma conta de todo o corpo. E a dor é tão imensa que a respiração começa a faltar. E a mente começa a girar, provocando náuseas, ao ponto que se ele não estivesse preso no tronco, a cada pancada daquela ele cairia, porque os pulmões não aguentavam o sufoco. Como não bastasse as chicotadas que ele tomou, em seguida é colocado a sua roupa, e aquele sangue com as fibras do tecido começam a coagular, começam a ficar impregnadas um no outro. E não obstante tudo isso, depois vem uma coroa de espinhos longos, mais duros do que os espinhos da acácia, que penetram sua cabeça, sua fronte e o couro cabeludo, e os médicos sabem como o couro cabeludo sangra muito. É como se eles estivessem colocando um capacete na cabeça de Jesus. E Pilatos, depois de mostrar aos religiosos um homem todo dilacerado, a multidão feroz gritava: crucifica-o, incitada pelos religiosos que estavam no meio da multidão. E nisso uma cruz muito pesada vem aos seus ombros. E um dos braços dessa cruz é colocada no seu lado direito, e só esse braço pesava 50 quilos. E a caminhada de Jesus foi com os pés descalços. O chão era irregular e pedregulhado. Constantemente ele caía sobre os seus joelhos, e à medida que caía, aquele braço pesado lhe cortava o pescoço. E para levantá-lo, os soldados o puxavam com uma corda, e cada sulavanco que dava, aquela madeira segurando o seu corpo, era um pedaço que era tirado. E fatigado, a história conta que Jesus arrastava as pernas e os pés em passos lentos,
porque não obstante o trajeto ser pequeno, 600 metros, mas com o peso que ele tinha sobre as suas costas, era um trajeto muito longo e dolorido, da humilhação, do riso das pessoas, das chacotas que faziam. E enquanto isso, seus ombros já cobertos de chagas, ele escorregava, e à medida que escorregava, esfolava o seu dorso, pelo peso. Eu não sei quantos dos irmãos aqui já tiveram um ferimento, e colocaram uma atadura, e no dia seguinte foram fazer um curativo, e aquela atadura estava agarrada na ferida. E isso, de 100 para 1, era 1 em Jesus Cristo. E era tanta dor que ele passava, e essas dores poderiam provocar nele uma síncope. A síncope é um sintoma definido como perda súbita e transitória da consciência secundária, por hipoperfusão cerebral difusa. Você já imaginou isso? Eu pensei muitas vezes como trazer essa mensagem, porque eles querem alegria, eles querem dançar, eles querem pular, e é bom. Ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Porém, se nós não tivermos noção de que para termos o que nós temos hoje, foi preciso ele passar pelo que ele passou, nós não vamos nunca valorizar. E trocaremos tudo isso por qualquer oferta que vier às nossas mãos. Bem, mas para Jesus isso não foi o fim. Com sangramentos constantes, ele foi deitado de costas naquele madeiro, e os seus braços foram estendidos, e aquele prego que nós vimos há poucos minutos atrás, um prego pontiagudo, mas quadrado, porque entrando, espatifava carne e nervos. E aqueles pregos foram colocados sobre os seus pulsos. E alguém com um golpe certeiro, com um martelo, perfura o seu pulso até o prego ficar igual, batendo. A medicina e a ciência diz que quando isso acontece, a contração do rosto do ser humano é assustadora, porque o nervo mediano sofre uma lesão e a dor é alucinante. E essa dor se funde com os dedos que se enrijecem, com os nervos que se contraem, tirando a força dos ombros, que a tendência é cair, mas não podia cair porque tinha que ficar suspenso. E o cérebro atinge, quando o cérebro é atingido pela dor no nervo, todo o corpo sente aquela carga. Segundo o médico, essa é a dor mais insuportável que um homem pode sentir, porque está sendo produzida pelos troncos nervosos, que podem provocar também uma síncope e a perda de consciência. Mas a gente sabe que a Bíblia diz que Jesus era um homem de dores e que sabia o que era padecer. E ele se preparou 3 anos e meio para aquele momento. E segundo os estudos, eles descobriram que o nervo dele foi destruído em parte. E a lesão do nervo ou do tronco nervoso permanece em contato com o prego, dando choques no corpo o tempo todo. E aí, quando ele é suspenso, aquilo aumenta mais ainda.
porque os braços levantados esticam o nervo como se fosse uma corda de violino, e as dores são terríveis. E a cada movimento, a cada sulavanco, aquilo aumenta muito mais, porque o nervo vibra quase quebrado. E Jesus é levantado naquela cruz. Ele não pode descansar a cabeça um pouco, porque quando ele leva a cabeça para trás, os espinhos da coroa lhe penetram mais profundamente o crânio. Só tem uma posição que ele pode ficar, é com a cabeça para baixo. Mas isso vai lhe tirando, aos poucos, a respiração. Ele não consegue fazer isso que eu estou fazendo aqui, porque ele está para baixo. A única maneira de aliviar a cabeça seria indo para trás, mas ele não podia. Porém, esse incômodo vai tirando dele a respiração a cada momento, e a dor vai ficando mais aterrorizante. E aí vem mais um sofrimento, onde os seus pés são juntos e um prego maior traspassa os seus 2 pés. E a Bíblia nos conta que a meio-dia ele teve muita sede, porque ele estava sem beber desde o dia anterior. E ele estava desidratado por causa da perda de sangue, que era muita, e sua garganta estava seca e queimando. E também não daria para engolir alguma coisa. Por isso que, dando sinais de sede, um soldado na ponta da lança leva uma esponja molhada com uma bebida ácida para molhar os seus lábios. Cada situação daquela era um gesto de tortura contra Jesus Cristo. E de repente, os estudiosos dizem que um fenômeno invade o seu corpo e seus músculos começam a enrijecer-se em contrações que vão se acentuando por conta dos bíceps esticados, dos dedos que já estão começando a se curvar, perdendo a cor. É como alguém ferido de tétano que está se esvaindo. Alguém ferido de tétano, os músculos do abdômen se enrijecem. E são como ondas. Cada onda é uma dor. Sem contar sobre os músculos que estão entre as costelas, que sofrem contrações seguidas. Por fim, o pescoço começa a ficar enrijecido. E aí vem o pior: os músculos respiratórios também se enrijecem. E é possível que você faça isso, mas não faz isso, porque o ar já não sai mais. E o pânico cada vez mais toma conta. A respiração é quase nada e bem curta. E é possível que o ar entre, mas não consiga sair. É mais ou menos como um asmático em escala bem menor, puxando um pouco de ar para viver. E nessa crise de vida e morte angustiante, ele se sufoca, porque o ar, a falta dele, domina. Mas a Bíblia nos ensina também que Jesus, com um esforço sobre-humano, ele tomou um ponto de apoio nos seus pés, que estavam presos por pregos, e no esforço com seus braços, já cansados, ele desprende um pouco os músculos do tórax, e com um pouco mais de respiração ele faz um esforço. Era como um esforço quase sobrenatural, porque ele queria falar alguma coisa, porque estava chegando a hora de se consumar as coisas. Ele queria dar um brado, e esse brado iria assustar os seus algozes. E ele diz com muito esforço: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
Eu posso imaginar aquelas pessoas ao redor daquela cruz olhando, ele dizendo isso. Mas em seguida o seu corpo começa a se entregar à asfixia e recomeça todo o processo novamente. Mas novamente ele tenta se recompor e, num esforço tremendo, a Bíblia nos conta que ele disse 7 palavras, que são as 7 palavras que trouxeram salvação para mim e para você. E é no momento que, fique certo, porque isso foi um estudo feito na região e as moscas estão tomando conta de todo o corpo dele. E ele não tem como enxotá-las porque está todo prisioneiro. Eu não sei se você imagina o que seria isso. E o céu começa a se escurecer. Mas antes que a escuridão tome conta e aumentassem as torturas dele mesmo, ele faz um lamento. Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? E em outro esforço tremendo, ele levanta um pouco a cabeça e ele diz: tudo está consumado. E por que tudo isso, irmãos, que eu estou falando nessa noite com vocês? Por que tudo isso? Para que ele desse mais um brado, e agora um brado com mais força, que era um brado de vitória, não para ele naquele momento, mas para nós, que nem estávamos lá, que nem sabíamos o que estava acontecendo, porque nem nascido éramos. E ele diz em 7 palavras: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Um momento de reflexão, diante de tudo que eu ministrei para vocês. Jesus morreu no meu e no seu lugar para que todo sofrimento fosse banido das nossas vidas. Mas a minha pergunta é a pergunta que eu me fiz a mim mesmo essa semana: o quanto de valor eu tenho dado ao sacrifício que foi feito pela minha vida, para que eu tivesse uma vida mais que abundante, como Ele mesmo prometeu. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E quantas vezes nós nos perdemos nas conversas, falando de coisas que nós não entendemos, do porquê disso, do porquê daquilo. A maneira como nós festejamos a Páscoa, e muitas vezes é preciso um momento como esse para que a gente reflita que houve um preço para a vida que nós temos hoje. E há a necessidade de nós valorizarmos aquilo que foi feito por nós, com uma vida de santidade, com uma vida de pureza, com uma vida de entrega. Valorizando a igreja local, que é o lugar onde Deus nos chamou para nos reunirmos e estarmos ouvindo da palavra e nos enchendo da palavra, e daqui sairmos para levar o testemunho do que aconteceu com a nossa vida para outras pessoas. Eu sei que era muito melhor nessa noite pregar uma mensagem sobre prosperidade, sobre tantas outras coisas que a Bíblia diz que é lícito. Mas também deve ter um momento e um lugar para que nós ouçamos o que nós ouvimos hoje. Teve uma parte que eu escondi de vocês, é que quando as roupas de Jesus foram tiradas para ele ser crucificado, elas estavam
agarradas ao seu corpo, e à medida que puxaram, a pele veio junto e ficou em carne viva. E não está proposto nem para mim, nem para você, nenhum desses sofrimentos, porque Ele já os passou por nós. Até o inferno Ele desceu, para que eu não precise ir lá. Então nós temos que valorizar tudo aquilo que foi feito. Jesus tinha noção exata do seu senso profético de destino, o que Ele passaria, e Ele disse aos discípulos no texto que eu li para vocês: em poucos momentos vai se cumprir tudo o que a palavra profética diz a meu respeito. E se nós observarmos pela palavra de Deus, lendo-a e meditando, todas as profecias que tem para se cumprir a nosso respeito são bem mais leves e mais suaves do que aquelas que Jesus cumpriu. Para nós está proposto vida eterna, vida abundante, mais que vencedores, filhos e não servos, jamais escravos, tirados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tornou um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva dele, para que nós proclamemos as virtudes dele. Se assim nós não estamos fazendo, nós precisamos começar a pensar a partir de hoje nisso. Esse testemunho é o testemunho que nós precisamos levar para as pessoas que ainda não conhecem Jesus. A vida abundante, ela existe, irmãos. Mas nós não podemos esquecer que para termos a vida que nós temos hoje, e como disse Temno Shakarian, o povo mais feliz da terra, foi pago um alto preço. E nós temos que honrar esse alto preço que foi pago por Jesus Cristo, para que nós tivéssemos a paz que nós temos hoje, para que nós andássemos em novidade de vida como nós andamos. Teve um custo. E graças a Deus, porque a graça nos alcançou e nos perdoou para que não existisse nenhuma dívida nossa com Deus. E em Cristo fomos reconciliados nele. A Bíblia diz que reconciliados com Ele temos paz. E como é bom viver em paz. Como é bom viver em paz. Como é bom poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir a noite inteira. Ter um sono tranquilo. Como é bom. A maior riqueza que um ser humano pode ter chama-se saúde. E a maior pobreza, doença. E eu olho para vocês e vocês estão olhando para mim. E graças a Deus que eu vejo um povo salvo, um povo santo, um povo pronto para usufruir de tudo aquilo que a palavra e as profecias bíblicas têm para nós. Alguém já cantou em verso e prova que esse é um tempo de festa, e é verdade. Nós temos que festejar, porque Ele vive, nós cantamos, podemos crer no amanhã, mas nunca esquecer que houve um sacrifício para isso. E que antes de qualquer coisa nós temos que nos lembrar que foi o amor que fez isso. O alto preço pago foi pelo amor. E o amor alcançou a mim e alcançou a você. E é por isso que você está aqui hoje, porque o amor lhe alcançou. Vamos ficar de pé.
E vamos agora levantar nossas mãos e agradecer a Deus, sendo gratos a Ele por tão grande salvação que foi conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário para mim e para você. Esse sim é o tempo e o momento de você se alegrar, levantar suas mãos, agradecendo a Deus pelo que Ele fez pela sua vida, por você estar vivo, por você ter o que você tem, por ter alcançado o que você tem alcançado. Um preço foi pago. E o melhor de tudo é olharmos para a Bíblia quando ela diz que já não existe nenhum escrito de dívida contra nós, porque tudo foi pago na cruz do Calvário. E que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do pecado e da morte, ela foi banida e nos foi dado a lei do Espírito e da vida. Então nós temos motivos 1000 para festejarmos esse momento, até de nos abraçarmos, de ofertarmos na vida um do outro, de tanta alegria por aquilo que Ele fez por nós. O amor venceu. E hoje nós somos livres, livres para cantar, livres para adorar, livres para dançar, livres para festejar. Nós somos um povo livre. Diga: eu sou livre. Eu sou livre. E o melhor de tudo é que essa liberdade, ela está em vigor ainda hoje para aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus Cristo. Esse sacrifício que você viu e que eu ministrei foi para você também, meu amigo. Foi para lhe alcançar. Foi para lhe trazer para perto dele. O sacrifício dele foi para isso. Por isso eu quero fazer um apelo antes de orar. Se você está aqui e ainda você não entendeu a necessidade que você tem de se encontrar com Jesus Cristo e aceitar esse sacrifício que Ele fez pela sua vida, recebendo-o como Senhor e Salvador, essa é uma noite propícia para que você faça isso, para que você se renda a Ele. Então eu vou te dar alguns minutos para que você que está aqui e ainda não fez essa decisão, você pense, você precisa. Porque um dia todos nós vamos estar diante de Deus. E se você não aceitar o sacrifício de Jesus, a Bíblia diz que só existem 2 caminhos: o céu e o inferno. E é bom você não apostar, porque eu já vi algumas pessoas que apostaram e se deram mal. Se Deus está te dando uma oportunidade nessa noite, receba essa oportunidade de ouro. Ela vale mais que tudo aquilo que o mundo pode oferecer. Então eu quero convidar você que nessa noite deseja receber Jesus como Senhor da sua vida, corajosamente a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu quero orar por você, para que a vida de Deus penetre todo o seu ser, corpo, alma e espírito, e você se torne uma nova criação, se torne um filho, pois a Bíblia diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, essa festa hoje pode ser sua, se você quiser. É só vir aqui à frente e eu quero orar por você. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós estamos esperando por você também. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma vida é preciosa para Deus. Tão preciosa que Ele deu o seu Filho para morrer por esta vida. E se você entendeu isso, venha também. Essa festa hoje à noite é sua.
se você desejar. Bendito seja o nome do Senhor. Quero chamar minha esposa para ficar perto dessa moça. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que foi pago um alto preço. Você conhece essa canção, não é? Eu sei que foi pago um alto preço. É possível? Olhe para mim. Como é seu nome? Ana? Ana Wilma. Você ouviu a palavra? Você viu quanta dor, quanto sofrimento? Foi exatamente para você que Ele fez isso. Na eternidade de Deus, esse dia estava marcado para que você se encontrasse com o autor da vida. Então olhe para mim e diga assim: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Me faz mais limpo que a branca neve. E que a partir de hoje eu siga os teus passos. Eu possa me tornar uma filha por adoção. Diga: eu recebo os céus em meu coração. Jesus, eu sou tua. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar por aquilo que a tua palavra diz, que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E essa vida, Senhor, é preciosa aos teus olhos. Foi por ela que você morreu. Senhor, completa a obra, batiza-a com o Espírito Santo, demandando línguas do céu sobre o seu coração. Oh, Ramassabranadalai, Creixondromam, Remambrahase, Rebahandelechorro Manacan, Erras. Oh, aleluia. Obra completa, Espírito Santo. Obra completa, completa, completa. Continue, continue. O poder de Deus está descendo sobre a sua vida. Ei, Chabronela Marras. Dê um abraço nela. Bem-vinda à família de Deus. Salva e batizada com o Espírito Santo. Oh, eu sei. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Isso. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Vamos começar outra vez, eu sei. Eu sei que foi pago um alto preço. Aleluia. Para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos em seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Aleluia. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui
as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Aleluia. Glory, 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 glory. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa noite silenciosa, tranquila, simples, mas objetiva. O teu Espírito alcançou o alvo e nós nos alegramos, Senhor. Nós nos alegramos e glorificamos o teu nome, exaltamos o teu nome, porque nós honramos o sangue que foi vertido pelas nossas vidas. Nós honramos o nome que foi nos dado por direito, herança e possessão. Nós honramos a unção do Santo que está sobre as nossas vidas e permeia na igreja coletivamente. E nós honramos a palavra, que por ela todas as coisas foram feitas e ela sustenta todas as coisas. Te louvamos, Pai, te agradecemos, em nome